verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Para você sempre saber quando nós publicamos um vídeo no YouTube, você pode entrar no nosso canal do YouTube e lá tem, logo que você entra, tem lá, inscreva-se nesse canal. É bem simples e sempre que a gente publica um vídeo, você recebe uma mensagenzinha. Tá? A nossa sede, onde acontecem os grupos presenciais em Florianópolis, mas também é possível acompanhar as reuniões presenciais, onde unimos os grupos pela internet junto com os grupos presenciais em perfeita comunhão. O e-mail é milagres@milagres.org. Página 60, capítulo 4, as ilusões do ego, segundo subcapítulo, o ego e a falsa autonomia, quarto parágrafo. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu as estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Ele diz aqui que o ego é nossa cria. E nós reagimos ao ego como os animais reagem às suas crias, que é um modo parecido como Deus age com as suas criações. Nós somos criações de Deus. O ego não é. O ego é uma criação à parte, fora do contexto. Então, nós protegemos o nosso ego, porque nós criamos ele. Então, tudo que nós criamos, seja uma criação real, e considere-se aqui a palavra real como o que vem do reino dos céus, e considere o que vem do reino dos céus a única realidade, ou seja, a verdade. Considerando, então, a palavra real como verdade, e a verdade é única, ela não tem contradição, não tem outra versão, não tem divisão, não tem dúvidas. Quando você encontrar a verdade, você não duvidará, porque não tem como contestar a veracidade e a realidade, né? Então, aqui
aquilo que nós criamos, estendendo a criação de Deus da forma como Ele nos criou, isto também está protegido para sempre, isso nunca se perderá. Já o que é a nossa cria, que nós criamos à parte, por fora do contexto, que aqui nós dizemos que isto é o ego, né? O ego nós também protegemos, por isso que se diz que nós fomos criados à semelhança de Deus. Porque nós, tudo que nós fazemos, mesmo de forma equivocada, nós agimos de forma semelhante. Ou seja, quando nós fazemos uma coisa errada, nós vamos tentar proteger aquilo também. Por quê? Porque é da nossa natureza, porque a nossa natureza é divina. E tudo que Deus faz está sob proteção plena. Não há como desfazer. Na verdade, a gente diz que o que Deus cria, porque nós é que fazemos. Então, o ego faz e Deus cria. Isso é para diferenciar uma coisa da outra. Agora, nós podemos criar, estendendo a criação real de Deus, ou podemos fazer. Então, quando nós fazemos, nós pegamos um outro aplicativo para fazer, aí você clica no aplicativo ego. E esse aplicativo, ele foi criado por nós para fazer bobagem. Então, quando a gente quer fazer uma bobagem, a gente usa este aplicativo. E tudo que nós fazemos com ele não dura, não tem pé nem cabeça, é variável, porque não tem realidade, não é verdadeiro, então varia, é insano, não é seguro, não é estável. Tudo que nós fazemos a partir do ego não é estável, não é seguro e é temporário, porque o nosso ego, ele é um aplicativo ou um instrumento que utilizamos nesta dimensão do tempo e do espaço. Então veja, nós podemos fazer uma almofada. Ah, mas uma almofada então é uma coisa ruim? Não, não é ruim. Só não é durável. Só é instável. Só é variável. Só não é seguro, não tem segurança naquilo. Ou seja, não é real, não é verdadeiro. Por que que uma almofada não é verdadeira? Porque tudo que é verdade dura para sempre. Não varia. Então ela não faz assim, que agora variou. Variou a forma. Agora faz assim, variou a forma. Né? É instável. Por quê? Porque se eu bater muito forte, ela pode arrebentar e espalhar paina para tudo que é lado. Né? Então, não é confiável. Por quê? Eu não posso confiar que isso vai durar para sempre. Então, isto é uma coisa que nós fazemos. Aquilo que criamos não é estável, não varia, é para sempre. É tipo assim, é como se você limpasse a casa e ela ficasse limpinha e impecável para sempre. Tá? E você sabe que não é assim. Você limpa a casa e daqui 10 minutos tem que limpar de novo. Você tira o pó e daqui um pouco tem que tirar de novo. Né? A panela ela não dura para sempre. Né? Nada que é feito neste mundo é verdadeiro, porque neste sentido, porque o que é verdadeiro dura para sempre. Então, se você criar uma rosa, vamos colocar, se você criar de verdade,
ela vai ficar do jeito que você criou para sempre. É eterno. Tudo que é criado é eterno, para sempre. Nunca vai se deteriorar, não suja, não enferruja, não pega pó, porque vai ficar do jeito que foi criado. É imutável, por isso que é eterno, por isso que é real. Então essa é a diferença do que é real e do que é feito. Então, tudo o que nós fazemos é temporário. Tudo que é criação é verdadeiro e é para sempre. E o que é uma criação? O nosso espírito foi criado por Deus. E o nosso espírito foi feito para criar. E nós somos o próprio espírito, nós não somos o corpo. Então, nós fomos criados para criar, assim como o espírito foi criado para criar. Quando nós saímos do espírito, nós vamos para o ego. Nós criamos o ego para fazer coisas. Então, as coisas que fazemos e as criações, elas podem estar ao mesmo tempo. Só que nós não podemos acreditar que o que é feito é para sempre, porque o que fazemos pode servir de instrumento de aprendizado para aprendermos a retornar ao ponto da criação e não ao ponto que estamos de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu ganhei em um Natal, quando eu era criança, um brinquedo. E esse brinquedo, no momento que eu o ganhei, ele me deu muita alegria. O que aconteceu com esse brinquedo? Eu não faço a menor ideia, não me lembro, não sei onde foi parar. Mas quando eu me lembro desse momento, a alegria que me deram, utilizando o brinquedo para isso, está lá. Então, a alegria é real. O que nós fazemos? Não. O brinquedo que eu ganhei, alguém fez. E tudo que é feito se desfaz no tempo. E tudo que é criado é para sempre. Então, por isto que, quando falamos aqui que nós protegemos o que nós fazemos, de forma semelhante àquilo que é a criação de Deus e tem a proteção de Deus, a diferença é que nós tentamos proteger. Só que como isto é variável, é instável e é temporal, não há como. A gente protege o máximo possível. Então a gente pega um pano que a gente gosta, com um bordadinho que foi feito por alguém, e lava com carinho, e passa, e pode até engomar, e guarda ele. Quando vai ver, está amarelado. Puxa vida, tenho que cuidar melhor. E você tem que proteger aquilo, porque aquilo é o teu tesouro neste mundo. Então nós protegemos assim. Só que não há como proteger, mas há como sermos semelhantes a Deus no que tange proteger aquilo que nós fazemos. Nós vamos tentar proteger da intempérie, da chuva, do desgaste, enfim, para que se torne bonito sempre. A gente está sempre cuidando, sempre tirando pó, sempre dando mais cuidados àquilo para proteger, para não bater, né? Então, quando você tem lá um jarro de cristal lindíssimo, né, que você comprou e que você gosta muito, quando vem uma faxineira na tua casa nova, você fica abraçada com o jarro. Não chega perto do meu jarro.
Por quê? Porque você vai proteger aquilo. Para quê? Para que não aconteça daquilo quebrar, daquilo que foi feito se desfazer. Bom, um dia vai acontecer. Então, isto que é a ideia de como nós cuidamos do nosso ego. Por isso que a gente não quer abrir mão dele. Porque assim como nós cuidamos das coisas que são feitas utilizando o ego, né, assim nós cuidamos do ego, que é o instrumento com o qual nós fazemos as coisas temporárias. Então, por isso que é tão difícil, a gente não pode subestimar, sair do ego é fácil. Não é, porque está na nossa natureza. A única coisa, então, que nós temos que entender aqui é que o ego não é o ser. Ele é uma criatura nossa, mas o ser não é o ego. Eu sou o ser criado por Deus, a sua semelhança. Por isso que quando eu saio da linha de criação e nessa curva, fora da linha de criação, eu crio então o ego e começo a fazer coisas temporais, porque na criação, vou repetir, tudo é eterno, porque tudo que se cria é real, é verdadeiro e é eterno. Então, estas coisas eu vou tentar proteger. E como é um instrumento, eu vou tentar proteger também. Assim como o agricultor, ele pega a enxada para plantar. E ele vai proteger aquilo que ele planta. Mas a enxada é o seu instrumento para fazer a roça. Então ele vai cuidar bem da enxada, ele vai proteger, ele não vai deixar a enxada estragar, porque ele sabe que se ele perder a enxada, ele não vai mais plantar nada. Mas, de qualquer forma, ele também sabe que ele não é enxada. A enxada é um instrumento. Assim como o nosso ego também é. E assim como o nosso corpo também é um instrumento. Como a enxada na mão do agricultor, o corpo é um instrumento da nossa mente para fazermos aquelas coisas que nós queremos fazer. Então, eu sou a mente. E a mente está ligada ao espírito, o espírito está ligado a Deus. A mente se divide entre eu fazer as coisas ou criar utilizando o espírito ou eu fazer utilizando o ego. Então, por isso que ela está dividida. Está dividida entre eu estar sempre amoroso ou está dividida entre eu estar com medo, com raiva, com ódio, com sentimento de vingança, com sentimento de mal-humorado, mal agradecido, mal não sei o quê, sabe? Então, isso é quando eu entro no ego. É uma decisão nossa, estar no ego ou estar no amor. Tudo que nós fazemos, mesmo o que nós fazemos, mesmo sabendo que isso não vai durar, a gente tem que aprender a fazer com amor. Então, até uma palavra, a gente tem que aprender a dizer com amor. Um pensamento tem que ser amoroso. Aquilo que fazemos tem que ser amoroso. E aquilo que negamos, porque a negação tem uma função. Eu me nego a fazer coisas erradas, que é então a omissão, você se omite de fazer. Né? E essa é a única função da negação, positiva da negação. Né? Então, fazemos isso com amor também, sem agredir o outro, porque eles, não, isso eu não vou fazer. Né? Então, a gente tem que, até quando a gente não quer fazer uma coisa porque sabe que está errado, a gente tem que agir com amor.
Temos que ser amorosos. Agora, pensamento, palavra, ação e omissão. Nós temos dito e repetido aqui que quando eu era criança, eu ouvi isso no catecismo, que nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sim, porque nós podemos ter um pensamento raivoso, nós podemos ter uma palavra raivosa, nós podemos ter uma ação raivosa, ou podemos nos negar com raiva a fazer alguma coisa. Mas vocês veem que nós podemos ser amorosos o tempo inteiro, tendo pensamentos amorosos, palavras amorosas, agindo com amor, e quando for para nos negarmos a algo que consideramos incorreto, conseguirmos fazer isto amorosamente. Então, tudo que nós criarmos com amor, por pensamentos, palavras, ações ou negações, sejam omissões, isso vai ser para sempre. Tudo que nós fizermos utilizando esse mesmo instrumento, por pensamentos, palavras, ações, omissões, com medo, com raiva, com ódio, com vingança, com angústia, com ansiedade, seja lá qual sentimento sem amor seja, esses sentimentos, então, nós utilizamos, pode saber que é o ego. Então, qualquer coisa que você manifeste pode ser uma manifestação do ego do espírito, dependendo de como isto venha acontecer. Então, não quer dizer que eu não possa fazer uma almofada. Posso fazer. E vou fazer com muito amor. Mas eu sei que a almofada não é real, porque ela não vai durar para sempre. Então, o dia que ela se estragar, você vai dizer, eu já sabia que ela não ia durar para sempre. Os monges tibetanos, à noite, fazem esculturas de manteiga, lindíssimas. Buscam pela perfeição. Fazem na manteiga esculturas fantásticas e de dia deixam lá fora para o sol derreter. Para aprender isso. Que temos que fazer, buscar a perfeição em tudo que fazemos e fazer com muito amor, mas que isso tudo um dia vai terminar como a manteiga derrete ao sol. E isso não pode afetar, porque isso é sabedoria e aprendizado. Já pensou a gente ficar a noite inteira fazendo uma escultura, mas quando olha, nossa, está perfeita. Agora põe lá no sol para ela derreter. A gente vai ficar chorando, né? Não, deixa eu guardar na geladeira mais um dia. Né? Põe lá no sol. Porque a gente quer proteger. Né? E assim nós aprendemos também a não proteger o nosso ego. Então vejam, nós podemos aprender com tudo. Pessoas perguntaram o que eu gostaria de ganhar. Eu disse um relógio Rolex de ouro encravado com diamantes. Isso deve estar custando, assim, todo encravado com diamantes, com 150 mil reais. Mas o que tu vai fazer com esse relógio a hora que ganhar? É assim, você vai me dar o relógio, eu vou pegar ele e vou jogar no lixo, na mesma hora. E aí como fica o teu sentimento, Maria? Isso não é amor. Ah, sim. O amor é... É para ela fazer o que ela quiser com o relógio. Se você claro. deu, Claro. com amor, o amor, você vai saber se o teu sentimento, aquele que o sentimento vai durar, o único sentimento que dura é do amor. O amor é alegria, felicidade. Então, se o sentimento que varia é o ego.
Então você vem me dar com muita alegria, com muito amor, eu jogo no lixo. Se o teu sentimento mudou, tu não deu com amor. Tá? Então, se o teu sentimento for de alegria e amor, ele vai durar para sempre, independente do que aconteça com a almofada. Esse é verdadeiro, é real. Ele não muda, ele não varia, ele não se altera, ele não é estável. Veja como, quando a gente dá, mas eu vou dar porque eu sei que ela vai cuidar. Então tu está dando uma almofada para ela cuidar para ti. Tu não está dando. O amor não cobra. O amor, por isso que se fala no amor incondicional, não impõe condições. Porque se tu sabe, eu dei uma almofada para jogou num canto lá, outro dia eu fui lá, estava o cachorro dormindo em cima, todo sujo, né? Não dou mais nada para ela. É porque não tem amor onde se dá. Tá? Porque o amor ele tem que ser incondicional. Aí, esse sentimento é que vai durar para sempre. Se ele variar ou estiver sujeito às instabilidades, depende do que acontecer com a almofada que eu dei, aí não é amor. Esse não vai durar não. Porque quando tu vê a almofada suja, rasgada, jogada no chão, o cachorro dormindo em cima, tá? Aí, se o teu sentimento muda, ele não durou. Porque não é amor. Então o amor tem que ser assim. Tá? Por isso que quando há o casamento na igreja católica, o padre diz, então vocês querem mesmo casar? Sim. Então isto vai ser na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, e tem uma listagem lá, né? Na falta d'água, na falta de comida, na falta de sabão, na falta de feijão, né? Então, ou na abundância, não importa o que aconteça, você promete que vai amar? Prometo. É assim que funciona. Tá? Então esse amor é verdadeiro, ele vai durar. O padre não diz, então assim, vou casar vocês, mas qualquer coisa amanhã, se faltar alguma coisa, ou se não for do teu agrado, você volta aqui que a gente anula. Daí não é amor. Por quê? Porque não é verdadeiro, porque não é permanente, porque não é estável, está sujeito a variações. De acordo com o que acontecer, se alguma coisa me desagradar, aí eu mudo o sentimento. Então a alegria, ela é para sempre verdadeira alegria. O amor também, a felicidade também. Então tudo que fizermos, e aí a gente agora pode experimentar. Será que eu dei com amor ou dei com o ego? Porque o ego cobra. Tá? O ego é assim, ele dá a almofada, e 2 anos depois você vai lá visitar a tua amiga e diz, ai, onde é que está aquela almofada que eu te dei? Está aqui, ó, bem guardadinha. A amiga detesta aquela almofada, mas sabe que tem que deixar ela bem limpinha, bem ajeitadinha, porque um dia tu pode ir lá e querer saber onde é que está a almofada. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Amar é dar liberdade. É isso que você tem que dar quando você dá com amor. Liberdade. E respeitar. E respeita. O que a pessoa quiser fazer com aquilo, se você deu, ela é livre para fazer o que quer. Senão você não dá. Você diz, vou te emprestar uma almofada, tu cuida bem, que um dia eu posso querer de volta. Outro. Aí não é dar. Não é assim. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação
e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. E isso não vai durar. Sê paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. Então esse ego, ele é um instrumento que pode nos ferir. Por quê? Porque eu dei uma almofada que eu fiz com muito amor para minha amiga ontem. E hoje eu passei lá, achei que ela ia cuidar da almofada e estava lá jogada no chão, um cachorro dormindo em cima. E não era um cachorro limpinho. O cachorro estava todo sujo. A almofada já estava suja, já estava rasgada. Ai, que pena da almofada. Você se sente ferida. Porque isso não é um sentimento de alegria. Você sai de lá com um ferimento aberto. Então veja, porque você não deu. Por isso que ele diz que o nosso ego é um instrumento que nós, ao usá-lo, podemos nos ferir com ele. Mas se alguém tentasse tirar ele da gente, a gente ia gritar, berrar, como um bebê quando você tenta tirar uma tesoura pontiaguda. Você sabe que aquilo vai ferir o bebê. Mas quando o bebê está brincando com aquilo, tu vai tirar, ele vai gritar e espernear e não quer dar. A mesma coisa é o nosso ego. Nós gritamos, esperneamos, mas não abrimos mão do ego. A gente vai até deixando. No Rio Grande do Sul tem um ditado que diz assim: o gaúcho dá um boi para não entrar na briga. Depois dá uma boiada inteira para não sair mais. Não abro mão. E assim, como que é esse não abro mão desse instrumento? Porque você começa uma briga com alguém e você está brigando porque você acha que a outra pessoa tem uma opinião contrária à sua. E se você entrou na briga, você não vai abrir mão da sua opinião. Mas é assim e pronto. E a gente vai gritar, vai espernear, vai processar, vai para a justiça, mas não abre mão. Não abre mão daquilo que você acredita, porque ele disse aqui que o ego, ele funciona com sistemas de crenças. Então, enquanto você acredita que aquilo é assim, você não abre mão de acreditar que é assim que tem que ser. E se a outra pessoa acredita que é diferente, ela não abre mão de acreditar. Então os dois ficam se ferindo mutuamente a si mesmos, mas não largam a tesoura. Por isso ele diz: assim você ainda é um bebê. Você reage como um bebê quando vão tirar uma tesoura. Quando tentam lhe tirar alguma coisa, você não deixa, não deixa. Seja lá o que for. Tirar a razão, tirar o status, tirar... Bom, um bom exemplo é assim. Entra um governante e diz assim: agora nós vamos tirar R$100 do salário de cada um, mais do que a gente já tirava. Todo mundo fica feliz, né? Ai, que bom! Assim eu não vou precisar ir tanto no shopping. Porque antes eu precisava ir muitas vezes no shopping até gastar todo o meu dinheiro que eu ganho, né? Agora não vou precisar mais, vou menos ao shopping. Que bom! Esse eu vou reeleger o ano que vem, né? Quando se candidatar de novo.
Que governante bom, né? Ou nós vamos sair nas ruas, gritar, espernear, porque querem tirar uma coisa da gente, porque agora não sei o quê, porque agora eu vou perder não sei o quê, porque agora não vou me aposentar, porque agora não vou ter mais tal vantagem. A gente não abre mão de nada. É como um bebê que não abre mão da tesoura. Você reage como um bebê quando vão tirar uma tesoura. Quando tentam lhe tirar alguma coisa, você não deixa, seja lá o que for. Tirar a razão, tirar o status, tirar... Bom, um bom exemplo é assim. Entra um governante e diz assim, agora nós vamos tirar R$100 do salário de cada um, mais do que a gente já tirava. Todo mundo fica feliz, né? Ai, que bom! Assim eu não vou precisar ir tanto no shopping. Porque antes eu precisava ir muitas vezes no shopping até gastar todo o meu dinheiro que eu ganho, né? Agora não vou precisar mais, vou menos ao shopping. Que bom! Esse eu vou reeleger o ano que vem, né? Quando se candidatar de novo. Que governante bom, né? Ou nós vamos sair nas ruas, gritar, espernear, porque querem tirar uma coisa da gente, porque agora não sei o quê, porque agora eu vou perder não sei o quê, porque agora não vou me aposentar, porque agora não vou ter mais tal vantagem. A gente não abre mão de nada. É como um bebê que não abre mão da tesoura. Ou nós vamos sair nas ruas, gritar, espernear, porque querem tirar uma coisa da gente, porque agora não sei o quê, porque agora eu vou perder não sei o quê, porque agora não vou me aposentar, porque agora não vou ter mais tal vantagem. A gente não abre mão de nada. É como um bebê que não abre mão da tesoura. Por isso que no mundo inteiro tem gente gritando, berrando, esperneando por qualquer coisa. O pessoal se junta e vai para as ruas. É assim que funciona. E é assim que cada um funciona individualmente. Isso é a atividade do ego. Porque ela não é permanente, ela é instável. Ela não é coerente, ela é variável. Porque aquele que tu apoiou, amanhã tu vai tirar, tu quer tirar. Porque mudou alguma coisa. E como tudo muda, então não tem jeito. É só confusão, só conflito. E essa confusão e esses conflitos que são do ego, é isso que nos deixa magoados, tristes, feridos, sofrendo, doentes. Então abre mão desse ego. Abre mão desse ego. Não te estressa, não briga. Ou nós vamos sair nas ruas, gritar, espernear, porque querem tirar uma coisa da gente, porque agora não sei o quê, porque agora eu vou perder não sei o quê, porque agora não vou me aposentar, porque agora não vou ter mais tal vantagem. A gente não abre mão de nada. É como um bebê que não abre mão da tesoura. Por isso que no mundo inteiro tem gente gritando, berrando, esperneando por qualquer coisa. O pessoal se junta e vai para as ruas. É assim que funciona. E é assim que cada um funciona individualmente. Isso é a atividade do ego. Porque ela não é permanente, ela é instável. Ela não é coerente, ela é variável. Porque aquele que tu apoiou, amanhã tu vai tirar, tu quer tirar. Porque mudou alguma coisa. E como tudo muda, então não tem jeito.
é só confusão, só conflito. E essa confusão e esses conflitos que são do ego, é isso que nos deixa magoados, tristes, feridos, sofrendo, doentes. Então abre mão desse ego. Abre mão desse ego. Não te estressa. Não briga. A gente tinha que aprender com a parábola do... Era o Jó, né? Que foi perdendo as coisas, dizia, Deus me deu, Deus me tirou. Então, o governo me deu o salário, agora está tirando. Tudo bem. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor. E, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, entre asas, em termos egóticos, não significa nada além do que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima, entre asas, é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Aqui ele faz uma diferença entre aqueles que têm a crença na escassez, que foi o que deu origem ao ego, segundo ele aqui, e aqueles que têm a percepção de uma abundância real e duradoura, que aí acredito que eles entram na lei do espírito, que é diferente, que tem tudo, e a lei do ego é tirar para ter, alguma coisa nesse sentido. Eu achei aqui interessante quando ele inclui aqui o termo autoestima, que ela é sempre vulnerável à tensão. Então as pessoas falam, tem que ter mais autoestima, tem que ter mais autoestima, quando na verdade é uma ilusão. Está dizendo que a autoestima não significa nada, além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Então, quando eu estou com a autoestima em alta, está tudo bem, né? Eu não agrido, está tudo bem. E aí, quando algo acontece que baixa essa autoestima, então passa a ser uma ameaça. Se sente ameaçado. E daí já... Eu queria que tu explicasse um pouco melhor isso. A autoestima está bem explicada, porque realmente é assim. Quando minha autoestima está alta, só para reforçar. Tá? Então eu estou assim, bom dia, como vai? E como está? E eu estou muito bem. Né? Então a gente trata todo mundo bem, não ataca, não agride, nada. Né? A gente está em cima, por cima, né? Alto astral, está muito bem. Né? Mas vem alguém e tira alguma coisa da gente. Como que podem me tirar isso? Aí desperta o instinto
da fúria, né? Da ira, do medo, de que a gente pode perder alguma coisa. Então, o que ele diz ali no início também é assim, a escassez, se não é a escassez que gerou o ego, pelo menos o ego gera a escassez e é alimentado pela ideia da escassez. Então isso ia funcionar assim, é dar para receber. É assim que o ego funciona, porque ele trabalha na ideia da escassez. De que se der alguma coisa, eu vou ficar sem. Então, quando eu dou alguma coisa para alguém, é porque eu quero receber alguma coisa em troca. Então eu posso receber um agrado, posso receber um elogio, puxa, que coisa bonita que você me deu, que lindo isso que você fez. E aí aumenta a minha autoestima. Então, eu posso dar alguma coisa para alguém em troca de alimentar a minha própria autoestima. Mas a ideia será sempre dar para receber. Eu dou alguma coisa, a pessoa me agradece, fica agradecida, como tu é lindo, obrigado por me dar isso, que legal, você que fez, que bonito, você que teve a ideia, que lindo, e isso vai fortalecer a minha autoestima. E eu com a estima alta, então, tenho a falsa ideia de que tá, agora eu estou bem, né? E aí eu deixo de ser o predador, aquele destruidor, né? Então, essa lei do dar para receber, ela funciona no ego e funciona dentro das leis da escassez. Porque se eu dou uma almofada para você, eu vou ficar sem almofada. Mas, em contrapartida, eu sei que você vai cuidar bem dela. Então eu estou recebendo em troca a convicção de que eu dei, mas a pessoa está cuidando. Que ela gostou, que ela vai gostar e vai cuidar, em consideração a mim. E isso eleva a minha autoestima. E então, eu não me desprendo daquilo que eu dei. Eu não dei com amor, eu não dei de forma incondicional. Há uma condição implícita. E esta condição, ela pode estar, se não está em nada outra coisa, na autoestima. Então, mas a gente dá as coisas com tantos interesses. Dá alguma coisa porque a pessoa me deu alguma coisa em troca. Então, é para não ficar devendo. Olha, a pessoa trouxe para mim uma maçã, então eu tenho que dar alguma coisa em troca para ela para não ficar devendo. Né? Para ela não pensar que um dia eu fiquei devendo alguma coisa, para ela não pensar que pode me cobrar qualquer coisa depois. Então, por isso que as pessoas às vezes dão para receber. Tá? Ou para receber pelo menos a quitação. Sempre envolve o sentimento de receber alguma coisa em troca. Só aqueles que estão com a mente na abundância é que conseguem e podem realmente dar, porque eles acreditam que nada lhes faltará. E esses vivem muito bem. Porque funciona assim. Eu tenho 10 mil reais e eu quero ir para Paris. A passagem na classe econômica custa 2 mil. Na primeira classe custa justamente 10. Esses 10 eu reservei para viagem mesmo. Ah, mas se eu der os 10 mil, mas isso é muito, daí vai me faltar para eu passear lá em tal lugar, vai me faltar se eu quiser comprar alguma coisa. Isso é pensamento de escassez.
Por isso que tem uma lei que diz assim, aquele que mais dá, mais recebe. Mas tem que dar mesmo. Por quê? Porque abre na mente uma conexão com a abundância. Porque você diz, puxa vida, eu vou dar isso em troca de ir na primeira classe. E vai feliz, vai contente, não fica questionando, puxa vida, eu dei esse dinheiro, agora vai faltar para eu tomar sorvete, agora vai faltar... Não. Então você não pode questionar. E das pessoas com quem eu tenho conversado a respeito desse tema, sempre diz assim, quando a pessoa realmente dá, o universo traz, porque dar e receber é a mesma coisa. De algum lugar a pessoa vai receber. Não necessariamente do lugar aonde deu, mas de algum lugar a pessoa vai receber. E um exemplo que eu me lembrei agora também, para compreender melhor isso, que pode ser útil. Eu morei um tempo em Foz do Iguaçu. E tinha um cassino que ficava no lado paraguaio. E de vez em quando eu ia no cassino. Eu gostava de ir lá e jogar na roleta. Mas eu sempre perdia. Eu sempre perdia. Eu sempre perdia. Então, no final de semana, assim, eu pegava e disse, puxa vida, eu não gostava de ir à boate, eu não gostava de outras coisas que as pessoas faziam, mas lá no cassino eu gostava de ir. Aí, um dia, então, eu pegava o dinheiro e ia gastar lá. Mas eu não ganhava nunca, eu nunca ganhava. Ganhava um pouquinho, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Sempre saía sem nada. Aí um dia eu estava sentado numa poltrona, aí uma pessoa sentou do meu lado, que eu estava lá pensando nas perdas, né? Aí a pessoa sentou do meu lado, era um senhor já, né? Eu ainda era jovem, e aí meu jovem, perdendo muito? Eu disse, mas cassino a gente não ganha nunca, né? Cassino a gente só perde, não há como ganhar do cassino. Né? E aí ele disse assim, mas você joga para ganhar? Eu disse, claro, né? Se eu estou jogando é para ganhar. Ele disse, mas é aí que está o erro. Eu disse, como assim? Você não pode jogar esperando ganhar. Porque aí você está esperando ganhar alguma coisa em troca do teu dinheiro. Você tem que chegar no cassino e dizer assim, eu vou lá no cassino dar R$500 para o cassino. E vou me divertir enquanto estou dando esse dinheiro para o cassino. É um dinheiro que você vem para gastar. Quando você toma um sorvete, você sabe que vai aproveitar aquele sorvete, você vai dar um dinheiro para ter o sorvete, e no final tu não vai ter nada. Nem o dinheiro, nem o sorvete. É assim. Quando você vai pegar o ônibus, você dá o dinheiro para viajar no ônibus e no final você não fica nem com o dinheiro e nem com o ônibus. Mas você saiu de um ponto e foi para outro. E a viagem pode ser divertida. Então você tem que aprender que isso é uma diversão. Então não pode querer ganhar. E eu disse, é mesmo? É. Então, a próxima vez você venha para o cassino para se divertir. E diversão, você tem que dar dinheiro para se divertir, porque não tem nada de graça. Não tem diversão de graça. Não tem nada de graça. Você tem que pagar alguma coisa. Aí, então eu vou fazer assim. E a partir daí nunca mais eu perdi dinheiro do cassino. Nunca mais. Sempre ganhei. Não ganhei, por exemplo, eu ia lá com R$500, eu me divertia a noite inteira e voltava para casa com 500, 700, 1.000. Não era para ganhar dinheiro, era para me divertir. Mas aí nunca perdi. Por quê? Porque eu dava aquele dinheiro. Eu ia lá para dar, para perder.
Não era para perder, não tinha sentimento de perda. Eu ia lá me divertir e pagava pela diversão. Era um serviço que eles me prestavam. E aí passou a ser divertido. E se algum dia eu vinha com menos dinheiro para casa, mas eu paguei para me divertir, está tudo certo. Esse é o preço que eu paguei por essa diversão. Então, usando esse exemplo, é como você sair da escassez e entrar no lado da abundância da mente. Isso vale para qualquer coisa, você utiliza esse exemplo para o que quer que seja. Quando você dá uma coisa para alguém, não espere nada em troca. Nada. Porque se você esperar qualquer coisa em troca, um agradecimento que seja, um sorriso que seja, você perdeu. Porque a pessoa não deu. E perdas estão dentro da ideia de escassez. Porque eu dei a coisa e perdi. Não recebi nem sequer um muito obrigado. Nem sequer um sorriso a pessoa me deu. Mas você queria trocar a coisa por um sorriso, por um muito obrigado, por qualquer outra coisa? Ou você deu? Então veja como nós estamos funcionando quanto a isso. Se a nossa mente está abundante ou se ela está na escassez. E todas as promessas das Escrituras, elas nos encaminham para a abundância. Busca primeiro o reino, que o reino é pura abundância. E tudo mais te será dado por acréscimo. Busca primeiro o reino e nada te faltará. Só falta a gente acreditar nisso. Se a gente acreditar nisso, e se essa promessa é real, isso tem que funcionar. Isso tem que dar certo. E a promessa das Escrituras é que dá certo. Por que é que a gente não consegue, então? Porque a gente está vivendo no sistema do ego, e o ego acredita na escassez. E quando a gente dá alguma coisa, a gente, ao dar, fica sem ela. E, portanto, tem que receber alguma coisa em troca. E a Escritura diz assim também: aquele que mais dá, mais lhe será dado. E aquele que menos tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então pode ter certeza, eles não vão tirar do salário dos senadores, eles vão tirar dos mais, dos que têm menos, se forem tirar. Porque essa é a lei, não tem nada de errado nisso. Mas está na Bíblia que é assim que funciona. Por que a gente se revolta contra a lei? É como a gente se revoltar contra a Bíblia, mas eu que ganho tão pouco ainda vão tirar de mim, mas é a lei, querido. Aquele que menos tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Isso está na Bíblia. Por quê? Porque tu está na escassez, por isso que tu tem pouco. Por que é que tem gente que viaja de primeira classe e fica em hotel 5 estrelas? E por que é que tem gente que não consegue, quando vai viajar, bota a mochila nas costas e sai pedindo carona? Porque eles não acreditam que podem viajar de primeira classe e ficar no hotel 5 estrelas. Quando a gente começa a acreditar, a gente vê que é possível. E aí a gente começa a ter as condições para isso. Então, aquele que mais tem,
mais terá. Porque ele está na abundância. Ele dá e o universo traz as condições para ele ter mais. Ele dá e o universo traz as condições para ele ter mais. E nada lhe faltará. Agora, esse nada lhe faltará, vou botar um entre asas aqui, não quer dizer, então eu vou ter um avião? Eu não sei. Mas se você não tiver, não vai fazer falta. Agora, o difícil é você achar que um avião está te fazendo falta e aí tu sofre com isso. Poxa vida, como me faz falta um jatinho? E aí você entra no sofrimento. É como uma criança que acha que se não ganhar tal coisa, então ela entra no estado de sofrimento porque ela precisa daquilo. Me lembro de uma outra situação, eu devia ter uns 7, 8 anos, e aí eu juntei um dinheiro e comprei um canivete. Eu queria muito um canivete, eu precisava ter um canivete. E aí fui mostrar o canivete para um amigo. E aí, tem gente que talvez nem saiba o que é canivete mais, né? Isso está totalmente fora de uso. Né? Mas canivete era uma faquinha pequena, mais ou menos uma lâmina de 10 centímetros, que você dobrava e encaixa ela dentro do próprio, vem com um suporte que você encaixa dentro e ele fica guardado, se levava no bolso ou no chaveiro. E o amigo me perguntou, mas para que você quer um canivete, cara? Você podia ter gastado esse dinheiro com outra coisa, mas eu preciso. Vai que uma hora eu preciso descascar uma fruta, eu vou precisar de alguma coisa, e é o canivete. Acho que eu nunca precisei aquele canivete para nada. Mas eu acreditei que eu precisava daquilo, porque eu precisava. Então isso é escassez, é a falta. Você acredita na falta. Então, enquanto você não tem aquilo, você sofre. Depois que você tem, você vê que aquilo não serve para tudo aquilo. Tanto que a gente trabalha e investe para ter coisas que um mês depois aquilo está lá num canto que a gente não usa para mais nada. Porque a gente vai ver que não tem utilidade. Era só um desejo de ter coisa. Porque aquilo parecia que fazia falta. E a maioria das coisas que a gente trabalha para obter, que a gente gasta o dinheiro para ter, depois a gente vê que aquilo não faz falta. Na verdade, nada faz falta. Nada. Nem o hotel 5 estrelas, nem viajar de primeira classe, nem canivete, nem nada. Mas se você for viajar e tem o dinheiro para ir na primeira classe, por que é que você vai se sacrificar e ficar na classe econômica? Se você tem a condição. Ah, porque no futuro pode fazer falta. Isso é a falta, isso é a escassez. Então você vai entrar na lei da escassez. Então, só aquele que entra na mente que está conectada com o Espírito, e o Espírito é abundância, porque o céu é abundância. Não há como conceber um céu que você chega lá e diz, puxa vida, cheguei no céu. E aí os anjos fazem festa, você chegou no céu, você está lá no céu, puxa vida, o céu, meu. Puxa, eu queria tomar um cafezinho. Ah, hoje está em falta. É só que faltar alguma coisa no céu, seja lá o que for. Então não é o céu. Então não é o céu. É até um teste. Quando você subir, se você chegou no céu, você fica perguntando, quero tal coisa. Se alguma coisa está em falta, você diz, é um céu pirata. É falso. Entrei numa página falsa. Não é o céu. Porque o céu é abundância plena, não pode faltar nada, não falta nada. A tua mente entra nesse estado de céu
quando você não sente falta de nada. A lei real diz que dar e receber é a mesma coisa. Então, tudo que você dá e recebe tal qual você deu. Mas olha a diferença. Dar para receber. Porque quando você dá uma almofada e a pessoa que recebeu fica alegre, quem deu também fica. Por isso que pode jogar a almofada fora agora. Porque você deu alegria e recebeu alegria quando deu. Por isso que quando nós vamos comprar um presente para dar para alguém, nós pensamos na pessoa, que será que eu posso dar para ela ficar feliz? O que é que vai dar alegria para essa pessoa? Então, para mim, vocês já sabem, é barras de ouro e diamantes. E eu vou jogar tudo no lixo. Mas depois eu vou pegar o lixinho e vou levar para casa. Porque o que importa, gente, é a alegria, não é o objeto. Porque o objeto, sei lá onde é que vai parar, é como um brinquedo lá da minha infância. Isso tudo acaba. Então a alegria que é importante. O dinheiro termina, o objeto termina. Tudo termina. A alegria nunca. Então por isso é que nós temos que aprender as leis e entender que as leis funcionam assim mesmo. Quando a gente não compreende as leis, a gente acha que a lei está contra a gente. Mas não é. É como é a lei. É como é a lei. É assim que funciona. As leis, se bem compreendidas, servem para a nossa proteção. Por isso que nós temos que entrar na lei da abundância. Nunca dar nada pensando em receber, seja lá o que for, em troca. Porque aí você vai receber em troca uma decepção, às vezes. Um sofrimento. Quando você dá com amor, amar é dar liberdade e respeitar. Aí você respeita a vontade do outro de fazer o que quiser, porque sabe que você deu e ele é livre para fazer o que quiser com aquilo. Aí acontece o aprendizado. Aí acontece o aprendizado. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego funciona com comparações. Ele não consegue conceber o que é igualdade. Então ele sempre compara. Isso que eu recebi, que a pessoa me deu, tinha um tempo que eu me lembro que as pessoas faziam assim, os adultos. O ego funciona com comparação. Ele sempre compara.
E, como eu dizia, quando eu era criança, eu lembro que os adultos, quando ganhavam um presente, eles procuravam saber, porque não botar o preço, ninguém deixava o preço em alguma coisa que dava de presente. Isso era muito indelicado, dar o presente com o preço. No entanto, a pessoa que recebia, ela ia dar uma passeada nas lojas para achar um igual, para saber qual era o preço daquilo que a pessoa deu. Mas se viesse com o preço era uma indelicadeza, né? Porque era a mesma coisa, quer dizer, estou te dando um presente de R$120, está vendo? Né? Mas a pessoa que recebia ia lá procurar nas lojas para ver se achava aquilo, para saber quanto custou o presente que a pessoa deu. Era um tipo assim, quanto eu valho para aquela pessoa, né? Então, depois, quando ela ia retribuir o presente, vamos dizer que fosse aniversário, no aniversário dela, as pessoas chegavam até a anotação. Então, a Joana me deu um presente de R$120. No aniversário dela, eu tenho que dar um presente mais ou menos do mesmo valor. Porque se eu der um de menos, ela pode se ofender. E mais do que isso também não vou dar, né? Então, veja como o ego compara. É sempre comparação. Olha, eu te dei isso. E veja o que você está me dando. Veja o que você está me dando em troca. Eu já vi os pais dizer isso para as crianças. Eu te dou tudo aqui em casa. Veja o que você está dando em troca para sua mãe. Está dando desgosto, está dando trabalho, está dando isso, está dando aquilo. Eu faço tudo para você. Isso é comparação. Então, o ego sempre compara e sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha. E sempre o que tu tem é menos. E sempre o que tu dá é mais. Eu faço tudo para você. Eu dou tudo para você, né? Então sempre a pessoa dá mais e sempre acha que está recebendo menos. Por isso que a ideia de receber foi introduzida no ego desta maneira. Essa é a ideia de receber. Que ela se esforça tanto e recebe tão pouco. E essa pessoa não é feliz. Não há como ser feliz se a pessoa está nesse sistema equivocado de pensamento. E o que nós estamos tratando aqui é da nossa felicidade. Por que é que eu não sou feliz? Se atentem a isso. E é isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Por que é que eu não sou feliz? Porque a minha ideia de receber está equivocada. Porque a minha ideia de dar está equivocada. Porque eu só comparo. Porque eu não consigo entender a igualdade. Eu só consigo ver diferença. Eu não sou igual a você, porque o teu carro é mais bonito. Tu não é igual a mim, porque o meu carro é muito melhor. Então não importa em que lado esteja, está comparando. E está botando um acima e um abaixo, um acima e um abaixo. Sempre a comparação e sempre a diferença. Ah, eu trabalho feito um camelo e a outra pessoa não faz nada e fica por aí. Isso é ego, isso é comparação. E isso te deixa infeliz. Então não importa em que ponta você esteja, a comparação, ela só serve para a tua infelicidade, para ferir a você mesmo. E o ego funciona assim. Um recebe mais do que o outro. Isso é a lei da escassez, é a lei do ego. Então é outro aspecto do ego, a comparação. É não conseguir ver a igualdade, que nós somos todos iguais.
A diferença é que eu tenho uma almofada azul, tu tem uma branca, mas isso não pode se tornar uma diferença entre nós. Veja como é difícil a gente acreditar na igualdade. A gente, por mais que tenta, sempre vai ter uma coisa que a gente vai achar uma diferença e nós vamos proteger aquela diferença. Porque o ego vê a comparação, vê a diferença. Por isso que ele diz lá no começo da nossa reunião, nós vamos proteger o ego. E quando nós protegemos essa diferença, nós estamos protegendo o ego. Quando protegemos uma diferença que seja. Nós estamos fazendo a proteção do nosso ego. Ah, não, nós somos todos iguais, mas a diferença é que aquela pessoa faz aquilo ou tem essa qualidade que você não tem. Então eu vejo a diferença e porque eu dou uma regalia, uma vantagem para outra pessoa, eu vou proteger a ideia da diferença. Mas continuo dentro da comparação. Então até a igualdade, às vezes, ela funciona sob comparação quando utilizado como instrumento o ego. Por isso que ele diz, não subestima o ego. É difícil a gente abrir mão do ego. Porque busca e a gente está preso lá em algum ponto ainda. E aí fala nas necessidades e nos apetites. Porque o ego cria necessidades. Não, só que, já que antes de tu sair aqui da questão, a igualdade está além do alcance do ego e a caridade passa a ser impossível. Nesse sentido, né? Quer dizer, no ego não há igualdade, não tem como, né? Porque vai sempre, a gente vai ser sempre desigual no ego, um mais, um menos, nisso que tu estava falando. E aí ele diz que aqui, e a caridade passa a ser impossível. Aqui no sentido da caridade de ver o outro como, ver a perfeição do outro, então no ego, nesse sentido da comparação, isso é impossível, é nesse sentido que você está falando aqui? Porque a verdadeira caridade é ver a perfeição no outro. Porque se eu sou o filho perfeito de Deus, o outro é igual a mim. Eu não consigo ver a perfeição em mim mesmo. Então eu tenho que aprender a ver no outro. E essa é a verdadeira caridade. Então, é quando eu deixo de ver diferença. Porque o que eu vejo no outro? As diferenças. Ele tem um carro melhor, eu tenho um pior. Eu tenho um carro melhor, ele tem um carro mais velho. Ele tem o nariz torto e eu não tenho. Então eu começo a ver tudo que pode ressaltar diferença. Mas a única diferença que nós podemos encontrar nessas comparações é no nível da matéria. Tudo que envolve a matéria. E aí o que ele diz? Envolve os apetites e as necessidades também. Porque nós temos necessidades diferentes. Nós criamos necessidades diferentes. Eu necessito de um canivete. E o outro diz, para que tu quer isso, cara? Não, porque eu posso precisar. Né? Então, nós colocamos todas as nossas necessidades, porque o ego usa o corpo como fosse sua casa. E daí ele usa o corpo para satisfazer os apetites, que não são do corpo. Mas usa o corpo como um instrumento para alcançar isso. Porque nada é do corpo, porque o corpo não quer nada. O corpo é neutro. Ele não tem vontade, ele não tem desejo, ele não tem necessidades. Nós é que colocamos necessidades no corpo.
E é por isso que quem não está na abundância, não vê a igualdade, não conhece a caridade. Porque a caridade é ver a perfeição e não a diferença. Então, quando eu vou dar uma sopa para um mendigo, porque ele tem menos, isso não é caridade. Vejam o que Jesus disse a respeito da caridade. Não dá ao peixe, ensina ele a pescar. Mas nós estamos dispostos a ver o mendigo como igual, com igualdade, e estamos dispostos a devotar-nos e o nosso tempo para ajudar o mendigo a conseguir sair da escassez e daquele estado em que ele se encontra, para que ele aprenda e para que ele consiga, como nós, o próprio alimento com dignidade. É a mesma coisa que um mendigo, ele está na mesma situação daquela pessoa que acha que é impossível ir para Paris. Não, isso para mim é impossível, eu nunca vou conseguir ir para Paris. E o mendigo diz, não, isso para mim é impossível, eu nunca vou conseguir uma sopa pelos meus próprios esforços. Um prato de sopa ou um pedaço de pão. Vejam que na mente ambos estão na escassez e não acreditam que podem. O que podem é irrelevante. O que eles acreditam que não podem não é o caso. O que está em questão é a crença em que ambos estão presos de que não podem. Um acredita que não pode conseguir um prato de sopa com o seu próprio esforço e o outro acredita que nunca vai conseguir ir para Paris. Ambos estão presos na crença. Então, a verdadeira caridade é ver no outro a perfeição, que ele pode sim, você é perfeitamente, vá daí a palavra ver o outro com perfeição. Você é perfeitamente capaz e é perfeitamente possível você ir a Paris, tanto quanto é possível, e perfeitamente capaz de conseguir às tuas custas um prato de sopa ou um pedaço de pão. É a crença que está na cabeça da pessoa que impede ela. Porque para nós, conseguir um pedaço de pão é moleza. Ah não, isso eu consigo com o meu trabalho, eu vou ali, trabalho e pro pão eu consigo. Essa crença de que eu não posso comprar um pão, essa eu não tenho. Eu só não acredito que tenho condições de ir para Paris. Não saiu da crença. Só saiu do objeto, não da crença. Você ainda não acredita na abundância e na possibilidade que você tem, na perfeita possibilidade de você obter o que quer. Então, por isso que a gente fica preso nas necessidades do ego. Porque o ego diz que você não pode. E ele te prende a necessidade. Não, veja como tu está precisando de uma sopa e não consegue. Veja como tu está querendo ir para Paris e não consegue. Né? São os apetites. Né? Ah, quero ir para Paris. Mas eu nunca vou conseguir. Então a gente tem que sentar, tanto com um quanto com o outro, e nos devotarmos a mudar a crença da pessoa, o sistema de crença.
É isso que estamos trabalhando. Porque é a nossa crença que está equivocada. Por isso que nós não sabemos o que é a caridade, porque nós não vemos a igualdade, nós vemos a diferença. Ah, um pedaço de pão é fácil. E para Paris não é bem assim. A diferença não está no objeto, está na crença. Então, a caridade é ver no outro a perfeição e lembrá-lo de que ele é perfeitamente capaz de conseguir um pedaço de pão por ele mesmo. Isso seria a verdadeira caridade. Quem não vê a igualdade não consegue também a caridade. Não quer dizer, porque o que perguntou a Jesus contestou, mas e se a pessoa estiver tão fraca que não consegue nem pescar? Aí ele disse, então, reparte o teu pão. Repartir o pão. Porque quando você reparte o pão, então você não está dando para ele o pão inteiro, dá um pedaço do teu pão. Para a pessoa sentir que você está repartindo com ele. Que daí ela sente, puxa vida, a pessoa pegou metade do café e metade do pão e deu para mim. Mas tu pagar um café e um pão para a pessoa, tu está dando peixe. Se ele está muito fraco, faz isso, mas não deixa por isso. Agora ensina que ele é capaz de conseguir por ele mesmo. Isso é a caridade, isso é ver a perfeição. Mas se você não acredita que o outro é capaz, não, essa pessoa aí não vai conseguir comprar um pedaço de pão às custas dele. Aí você não é caridoso, isso não é caridade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele